Antes de mais nada, também eu queria agradecer e parabenizar a organização do evento. E acrescentar, pelo que eu tenho visto hoje aqui, é impressionante a evolução do assunto nesses eventos, pelo menos nos 3 anos que eu faço parte da ABREM, quase 3 anos. É interessante você ver o conteúdo, como começou como algo assim, cheio de perguntas e exploração, e hoje você tem dados, fatos, afirmações, experiências e projetos sendo discutidos com gente que não tem mais dúvida. Antes a gente tinha uma ideia, né? Eu, particularmente, trabalho na Babcock Wilcox, que é uma empresa que desenvolve tecnologia para esse tipo de planta. Só nós temos mais de 500 unidades fornecendo isso, então eu não tinha dúvida, eu já sabia. Mas a gente sabe que cada mercado é um mercado e o Brasil tem as suas singularidades, tem as suas culturas, enfrenta seus mitos, suas lendas, né? E a gente tem visto ano a ano cada vez mais o envolvimento das empresas, dos profissionais, derrubando isso e chegando nas conclusões que me deixaram com uma missão um pouco complicada depois desse painel de moderar. Porque, assim, eu vi ótimas notícias, eu vi ótimas razões, eu vi dados positivos. E aí alguém já roubou a minha ideia de moderação, que era fazer a pergunta, então, com tudo isso de bom que tem, por que a gente não tem nenhuma planta nas Américas de incineração de lixo para fazer essa recuperação até hoje, né? Eu acho que, em parte, a gente já parou para pensar e já entendeu que, apesar da gente ter a clareza da parte tecnológica, ainda o modelo de negócio, e essa é a primeira questão que eu queria lançar aos participantes. Eu acho que, por ser um mercado, ou por ser uma região onde você tem que desbravar ainda esse caminho, e não existe uma definição, ainda existe uma insegurança em relação aos modelos de negócio. E aí, Giovanni, sobre leilões, eu acho um modelo muito interessante, mas que gera uma incerteza muito grande no mercado, como o brasileiro, que não tem uma planta, e cujos agentes responsáveis, o pessoal da engenharia, nós, fornecedores de tecnologia, os EPCistas, você enfrenta um dilema muito grande no investimento do desenvolvimento desse projeto, para correr o risco de chegar nas vésperas do leilão e você não ter a quantidade de energia disponibilizada naquele leilão que você esperava, ou que simplesmente o governo, a ANEEL, cancele o leilão por falta de demanda. Isso é complicado, de qualquer forma, mas mais complicado quando você tem empresas que estão tateando o mercado e que têm que lidar com todos os fatores de incerteza, e mais esse ainda. Então, eu queria passar a palavra a vocês, e a pergunta é essa: quanto tempo vocês acham e o que a gente precisa para que a gente comece a gerar, para cada região metropolitana do Brasil, a gente ter pelo menos uma unidade de incineração? Porque eu não tenho ilusão de que a gente vai ter muitas unidades, centenas, milhares, isso não faz sentido, mas que realmente onde você tem logística, onde você tem geração de lixo, onde você tem falta de espaço, não há uma solução que faça mais sentido do que essa. Bom, excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Vou começar aqui comentando dos aspectos do modelo de negócio. Logicamente, né, eu acho que a parte dos leilões, como eu falei, né, o governo ele tem uma discricionalidade, né, de colocar ali a potência contratada, mas eu acho também que a parte, por exemplo, quando você negocia, a gente negocia um contrato bilateral, B2B, né, pode ser uma solução interessante do ponto de vista daqueles outros dois modelos que eu comentei, tanto de autoprodução de energia, né, quanto de geração distribuída. Então, você pode também colocar ou partir do seu, ou modelar o seu negócio, né, utilizando adicionalmente esses dois, esse modelo, ou um ou outro, né, porque se
você for fazer GD, você não consegue fazer autoprodução de energia, porque eles regulatoriamente são diferentes, mas aí você precisa analisar também as questões, por exemplo, de oscilação de preço de energia, né? Então, por isso que você tem eu acho que o turning point aqui é justamente isso, para que você consiga, e logicamente não é só isso, né? A questão também de consumidores que você vai atender, as cargas que você vai atender, a autoprodução, né? Normalmente hoje quem faz são grandes agentes setoriais, né? Grandes consumidores, mas também aqueles consumidores que não têm aquela carga mínima hoje da regulamentação que eu comentei de 3 megas de demanda contratada, conseguem fazer pela modalidade de arrendamento, né? Então, e é uma modalidade que tem se expandido muito hoje aqui no Brasil, justamente por conta da questão da falta de demanda das distribuidoras. Então, a matriz elétrica tem se expandido muito em função dos contratos bilaterais, e a autoprodução é uma via disso, do que necessariamente pelos contratos regulados, né? E eu acho que esse é o futuro que a gente vê para o setor elétrico, inclusive nesse contexto de modernização setorial. Então, o empreendedor ele pode partir desses dois princípios, mas colocando também receitas adicionais no modelo de negócio. Acho que é isso. Obrigado. Bom, eu já venho falando isso já faz um bom tempo. Hoje nós temos aí duas incógnitas com numa única equação. E quem entende um pouquinho só, que já estudou isso daí no colégio, né, no ginásio, lembra, né, que uma equação com duas incógnitas, ela não tem solução, né? Então, o que está acontecendo hoje? Quais são essas duas incógnitas? Uma é a concessão, onde eu vou ter o gate fee, que vai me definir o custo do tratamento do resíduo, que é a remuneração do empreendedor pelo tratamento do resíduo, e a outra é a tarifa da energia. Tá? Ou seja, são essas duas incógnitas igual a o que eu preciso para botar o empreendimento de pé. Então, isso me parece uma coisa muito esquisita, né? Essa talvez seja realmente uma razão pela qual nós estamos enfrentando grandes dificuldades para colocar esses empreendimentos de pé, né? Há uma discussão muito forte com relação à energia, porque tem muita gente que encara esse empreendimento como um empreendimento de energia, erradamente. Ele não é um empreendimento de energia, ele é um empreendimento de saneamento básico. Então, nós não deveríamos tratar isso com uma fonte que compete com outras fontes, não no preço, mas na demanda. Tá? Ou seja, não faz nenhum sentido. Por exemplo, eu vou pegar o leilão 2021. Eu não me lembro exatamente a demanda total que foi do leilão, mas para o Waste to Energy tinha 12 megawatts, que foi arrematado pela usina lá de Barueri, né? Aí no leilão de 2022 tinha 1,2 megawatts para a fonte de Waste to Energy. É uma coisa completamente maluca, né? Não faz nenhum sentido. Na verdade, o que a gente pleiteia? Por ser um empreendimento de Waste to Energy, um empreendimento de saneamento, é uma questão de saúde, né? Que tem que ser encarado dessa forma. E se vocês forem ver, a quantidade de energia que nós produzimos localmente, pode ser, como fala, ao longo dos anos, se eu considerar todo o Planares, 1.000 megawatts quase e tal, em 20 anos, né, parece uma quantidade grande de energia. Mas se eu pegar uma planta, aquela que eu falei agora há pouco do Consimares, nós estamos falando em 22 megawatts. A planta de Consimares vai ficar na cidade de Nova Odessa, que é atendida pela distribuidora CPFL. Tá? 20 megawatts para a CPFL, no sistema dela, daquela região lá, é quase que perda. Entendeu? É nada. É arredondamento. Apesar da energia ser uma energia firme, que vai melhorar as condições do sistema elétrico lá da região, se você for ver em quantidade de energia, é muito pouco. Tá? Eu estava vendo agora no site da ANEEL, de 2023 a 2027, vão ser adicionados, em média, um pouquinho mais de 5.000 megas na rede, em projetos vendidos. Qual é a coceira que faz 22 megas no meio de 5.000 em termos de custo? Eu acho que também quem fez
foi até o primeiro grau no colégio sabe fazer essa continha e falar Pois que é. isso é na 8ª parte marginal. depois da vírgula. É Nós estamos falando marginal. de algo marginal. Ou seja, não, porque tem muita gente que. Eu já discuti isso daí, né? Tem muita gente que fica falando, não, porque não tem sentido contratar uma energia a R$ 700 o megawatt-hora se eu tenho energia solar a 100, eólica a 150, ou qualquer coisa assim nos leilões, né? Por que não? Qual o problema? Nós não estamos contratando energia. Não é uma fonte de energia, ela gera energia. Energia é um dos subprodutos, tá? Mas então, por que não? Né? Por que não pagar isso? E por que ter que fazer um leilão? Por que ela tem que entrar no leilão? Essa é a grande pergunta. Porque se ela é um empreendimento de saneamento, ela não deveria entrar no leilão. Ela deveria ter a garantia de contratação dessa energia a partir do momento que a ANEEL fosse lá, fiscalizasse a planta, falar, ok, está apta a gerar energia 20 megawatt pelos próximos 40 anos, ok, está aqui um PPA, né, um contrato de energia para viabilizar essa planta. Né? E isso demora 5 anos, para até a gente fazer toda a licitação, fazer toda a parte de concessão, financiamento, 3 anos para montar a planta de pé, 5 anos. 20 megawatts em 5 anos. Brincadeira, né? Por que não dar um contrato de energia para o Consimares ou para outros municípios ou outros consórcios, né? Que vão aparecer meia dúzia nos próximos 20 anos. Tá? Por que não? Bom, eu acho que, olhando, por exemplo, fazendo um paralelo com a evolução da energia solar, né, no Brasil, né, eu responderia essa pergunta com relação à velocidade, né? Acho que ela depende muito também das políticas públicas que vão existir, novas políticas que possam vir a existir, né, aprimoramentos na regulação e na legislação, né, para estimular o desenvolvimento desse setor. Né? E aí eu continuo esse paralelo pegando, por exemplo, o caso de Minas Gerais, que criou um incentivo para GD, né, para energia solar, e o Estado deu um boom. Né? Você olha os gráficos de geração de energia solar no Estado, agora recentemente foi alcançado por São Paulo, a última vez que eu vi, mas assim, o terceiro e os próximos colocados estão muito distantes. Né? Então, assim, houve um incentivo. Né? O estado do Ceará, agora, por exemplo, o hidrogênio verde, criou lá uma zona lá de produção de hidrogênio lá no porto do Pecém. Né? Então, assim, eu acho que o incentivo ajuda muito. Né? Com relação a uma pergunta que eu fiz antes, que eu não sei se tem alguma relação também com essa velocidade, né? Que eu perguntei se tinha prefeituras aqui, e aí até peço desculpas que parece que teve 2 pessoas que levantaram a mão, eu vi só uma. Mas se foram 2, realmente, esse é um evento importante. Será que não tinha que ter uma representatividade maior de prefeituras aqui, tendo em vista que muitas já passou do limite do legal para que elas não destinassem mais resíduos, e não são rejeitos, para aterro sanitário. Né? E a minoria que falta agora em agosto de 2024 termina o prazo. Né? Então, será que isso tem algum significado? Não sei. Mas será que pode ter alguma relação com uma fiscalização que ainda não está sendo eficiente para fazer o setor público entender que ele tem que tomar ações mais efetivas e acelerar o processo de tratamento de resíduo, do qual a geração de energia faz parte? Né? Então, eu acho que políticas públicas para desenvolver o privado, para ajudar o público também a fazer isso acontecer, e passa por regulação, reforma tributária, incentivos fiscais, né? Descomplicação de questões ambientais, né?
etc. Temos tempo para perguntas ou vamos ser expulsos do palco? Tem tempo? Então abrimos para perguntas da audiência, por favor. Boa tarde, meu nome é Hector, estou aqui falando pela Infrabis, minha empresa de consultoria na área de políticas públicas e infraestrutura. Eu acho que assim, o foco aqui está sendo sempre os estados, né, a região metropolitana, mas o poder concedente, para esse caso, são os municípios. E os municípios, a maioria dos mais de 5 mil municípios que nós temos, não tem dinheiro. Então a gente tem que arrumar um jeito de trazer o financiamento, porque se não existe nada aqui nacional, você vai olhar, o câmbio desestimula qualquer coisa. Então, qual é a solução que nós precisamos dar? Eu acho que essa é uma boa saída de você sair dessa coisa do leilão, do mercado regulado. Concordo. Mas como é que a gente vai disponibilizar para os municípios? Né? Além dos consórcios, tá bom, vamos fazer um consórcio, mas qual que é o mínimo que a gente tem? Qual que é a tecnologia que vai atender a isso? Né? Porque se você for para o interior, o pessoal ainda quer fazer no máximo um aterro, porque tem lixão, a solução mais perto para ele é aterro. Né? Você vir com uma recuperação energética é um sonho, mas é um sonho distante. Posso responder? Bom, vamos lá. Esses empreendimentos, eles são 100% privados, tá? O público não põe R$1 nessa coisa aí. Aqui está o superintendente do Consimares aqui, pode perguntar para ele quanto ele gastou até agora. Só, além do tempo dele, 0. Entendeu? Nada. Não custa nada para o público esse empreendimento. Ele é 100% privado. O público só faz a concessão. Tá? O resto o privado investe. O que o privado precisa? Primeiro, a segurança jurídica, é óbvio. Isso daí não vamos nem discutir. Né? Mas partindo do princípio que a gente vive num país em que se respeita contratos, né? Por enquanto, então a gente precisa ter o quê? Condição econômica para botar o projeto de pé. Tecnologia tem 2.500 aí para escolher. Você escolhe que cor você quer a tua usina, entendeu? Então não tem problema de tecnologia. A questão aí vem econômica. Bom, tem 2 fontes de receita importantes para esse empreendimento. Um deles é a energia, tá? A venda da energia. Outro é o gate fee, que é o pagamento pelo tratamento de resíduos. Tá? O pagamento do tratamento de resíduos, nós estamos colocando, principalmente em regiões que têm volume grande de resíduos, né? É praticamente o que eles pagam hoje para colocar no aterro. Tá? E a energia ela tem que ser mais cara, não dá para comparar ela com as fontes alternativas, aí, como solar e eólica. Mas ela também não tem a qualidade da solar eólica. A solar gera 25% do tempo, ela gera 95%. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, ela está no centro de carga. A solar pode ficar no centro de carga se for GD. Tá? Mas ela não, se for uma usina solar ou uma usina eólica, além dela ter a inconsistência, ou melhor, a instabilidade de geração, né? Tem hora que tem vento, tem hora que não tem vento, tem hora que tem sol, tem hora que não tem sol. Todas essas diferenças, né, são importantes para a fonte de geração de energia. Tudo isso tem que ser valorado, que não está sendo valorado. Tá? Mas vamos lá, voltando ao aspecto da energia. Se nós tivermos um valor de energia, principalmente se ele for conhecido, hoje, por exemplo, as distribuidoras já podem contratar a energia pelo valor de referência, que é o VRES, né? Que dá mais ou menos 700 e poucos reais aí, ao valor de hoje. Está aprovado, tá? Tem uma portaria do Ministério das Energias, portaria 65 de 2018, está tudo regulamentado pela ANEEL. As distribuidoras podem comprar essa energia diretamente por um valor mais alto. Tá? Não tem problema nenhum. E ela vai repassar isso para a tarifa. Quanto é que vai dar 22 megawatts, no caso lá do Consimares, lá, jogar isso daí no sistema da CPFL, por exemplo? Vai dar alguns milésimos de reais na tarifa de cada cidadão. Entendeu? É nada. Então, isso daí é uma coisa que depende muito mais de decisão política do que qualquer outra coisa, meu caro. Não tem, a questão econômica está resolvida, tem dinheiro para fazer,
Tem investidor que se interessa por isso. Não um projeto vagabundo, né? Nós estamos falando projetos que construídos pela Babcock Wilcox, pela Hitachi, que está aqui também, por outras grandes fornecedores de sistemas europeus, americanos, que são coisas confiáveis, entendeu? Vai aparecer, você fala, eu vou fazer uma usina waste to energy de 1.000 toneladas dia. Ok, vai aparecer vários investidores sérios, tá, que colocam dinheiro, não tem problema nenhum. E pode ser dinheiro até de fora, tá? Porque se você dá as condições de segurança de que vai ter resíduo, tá? Você dá garantia de que vai ter um contrato e esse contrato vai ser respeitado, vai ter dinheiro para fazer. Entendeu? O problema não é esse. O problema chama-se decisão política. Fala assim, mas quem provoca o político? Não sei. Aí é outro problema. Nós estamos tentando fazer isso aqui. Esse evento é justamente para provocar o político. Essa é a nossa ideia. Entendeu? É fazer com que o político entenda de que nós precisamos realmente ter esse tipo de solução aqui no Brasil. Simples assim, não tem nada, porque não falta dinheiro, não falta tecnologia, não falta interesse, não falta nada. Só falta o quê? Vontade política. A partir do momento que você tiver vontade política, você faz um monte. Você fala, é fácil fazer isso daí? Não, não é que nem placa fotovoltaica que você vai pondo. Em um dia você instala 50 dessa daí. Não, isso aqui demora 5 anos para você fazer um desse. Entendeu? É demorado, não vai causar nenhum problema, não gera nenhum tipo de prejuízo, ao contrário, é uma solução. Tá? É um processo lento e gradual. Nós não somos chinês para fazer um por semana, nem temos condições de fazer isso daí. Tá? Se quisesse, a gente até podia, se tivesse vontade e dinheiro. Mas para fazer uma, duas, meia dúzia, nos próximos 10 anos, fazer 10 usinas, tá? É fácil, não tem problema nenhum, não falta nada. Tá? Se é essa a sua dúvida, não falta nada. Dá para fazer hoje, a gente fecha um negócio. Entendeu? O que precisa é ter a garantia da compra de energia. Ponto. O gate fee não vai mudar nada. O cidadão vai pagar o que ele já paga, mais ou menos o que ele paga hoje. Tá? É isso. Simples. Agora, eu acho que existem soluções para diferentes tamanhos e diferentes áreas, entendeu? Nós estamos falando de soluções para áreas metropolitanas com grande volume, e não é uma limitação da tecnologia, é uma limitação do custo, realmente, porque você precisa da escala. Agora, para localidades menores, você tem outras tecnologias. Eu acho que o Bolanhos está falando é justamente através dessa provocação, despertar o interesse para que os líderes dessas comunidades busquem essas respostas, e não simplesmente fique... Porque eu concordo com você, o cara vai tacar fogo no lixo. Essa é a solução que se dá, ou vai enterrar. Então, primeiro, vai fazer um aterro? Que faça um aterro pequeno, mas faça um aterro de acordo com as normas de engenharia, naquela cidade que tem 2, 3 mil habitantes, ou pode fazer uma gaseificação. Para isso, a gente tem uma série de associados na ABREM que podem compartilhar as informações e disseminar essas tecnologias, porque... realmente, não existe uma coisa que é pior ou melhor, existe a destinação correta. Né? E o que está errado é, às vezes, você querer fazer gaseificação onde cabe a incineração. É você querer fazer incineração onde cabe a pirólise. Entendeu? E aí dá problema. E aí, não funciona. Não é. É que aquilo não é o ideal. Isso tudo é engenharia. Se a gente respeita a engenharia e a ciência, você vai ter a solução do projeto eficiente. Só uma última informação que eu acho que é importante. Falando aqui um pouco de subsídio, né? Eu não sei se alguém já teve curiosidade de abrir a planilha de subsídios de energia na nossa conta de energia, né? Que está aprovada pela ANEEL. Se vocês abrirem, isso é público, está lá no site da ANEEL. Abram lá subsídios das tarifas de energia no Brasil, né? Você vai encontrar a seguinte situação. Subsídio para saneamento, 1%. 1%. Não estou exagerando. Quem quiser, abre agora a planilha da ANEEL. Subsídio para saneamento, 1%. Qual é o grande fatia de subsídio? Que acho que chega a quase 80%, se não me engano. São as energias alternativas. Tá?
energia solar, que tem subsídio, os descontos de tarifas de uso do sistema de distribuição, tudo isso daí, isso vai, alguém paga essa conta, não tem almoço de graça. Tá? Mas saneamento é 1%. Para que serve esse 1%? Para dar um desconto para as tarifas, para as empresas que operam com sistema de tratamento de água e esgoto. 1% de todo o subsídio nacional das nossas contas de energia, 1% apenas é saneamento. Se você incluir dentro dessa margem aí de subsídio, usinas waste to energy, você não precisa nem criar uma nova, não, põe dentro de saneamento. Esse 1% é capaz de nem mexer. Tá? Nem mexe. Você fala, bom, vai dar 1,0001. Entendeu? Ou seja, nós estamos falando de fazer uma usininha de 20, 40 megawatts por ano. Tá? Para resolver o problema, pessoal. É isso, é simples assim. Nós estamos fazendo o cavalo de batalha, fazendo tempestade em copo d'água. A solução é muito simples. Nós estamos complicando aquilo que é simples. Tá? Nós só não estamos fazendo porque nós não queremos. Essa é a resposta à sua pergunta. Por que não tem ainda? Porque ninguém quer. Tá? Vamos porque para a não próxima tem gente pergunta, que então. queira. Me permitiram mais uma pergunta. Bom, boa tarde, meu nome é Maria Fernanda, sou da Secretaria do Meio Ambiente aqui do Distrito Federal. A minha pergunta acho que complementa um pouco o que o colega falou, pensando nessa realidade de grande parte dos municípios brasileiros, né, em termos de gestão de resíduos. E aí eu queria saber de todos esses exemplos que foram apresentados no dia de hoje, né, de outros países que estão crescendo aí nas tecnologias waste to energy, qual que era o patamar de gestão de resíduos desses países no momento em que essas tecnologias foram implantadas? Eles partiram de um lixão para uma incineração, ou isso foi sendo desenvolvido? Eles estavam com altos níveis de coleta seletiva, segregação na fonte? Eu queria entender um pouquinho se algum país estava num patamar semelhante com a maioria dos municípios no Brasil. Olha, desculpa, meus parceiros aqui, é que eu tenho a resposta para essa tua pergunta é o seguinte, eu não sei se o Roland está aqui. O Roland está lá. O Roland tem umas fotos muito interessantes da Suíça na década de 50, se não me engano, né? Acho que tem na apresentação dele. Desculpa, estou estragando a surpresa aqui. Era horrível a Suíça há 60, 70 anos atrás. Horrível. Tinha lixo para todo lado lá. Horrível. Tá? Só que ali alguém tomou a decisão, não dá para continuar desse jeito. Entendeu? Nós temos que começar a fazer alguma coisa. E aí o Roland pode contar melhor essa história amanhã. Tá? Mas foi feito aos poucos, só que faz tempo. Fizeram 70 anos atrás, começaram a mexer. Tinha lixão lá. Na Suíça, hein? Não estamos falando de lugar, né? Qualquer lugar, não. Nós estamos falando da Suíça. Tá? Na Alemanha também. Tinha lixão também. Então, ou seja, a diferença entre nós e os alemães e os suíços e tudo mais, é que nós estamos só tomando a decisão 50 ou 100 anos atrasados. Eles tomaram a decisão 70 anos atrás. Tá? Que não dava para continuar daquele jeito. Então, eles começaram, sim, a investir. O que nós vamos fazer? Essa é a discussão. Não dá para continuar desse jeito. O que nós temos que fazer? Nós temos que acabar... É a mesma discussão que nós estamos aqui. Não podemos ter lixão, etc. Eles fizeram isso daí lá. Entendeu? Mesma coisa. E aí foi indo, foi resolvendo, instalaram usinas waste to energy, investiram em reciclagem, e nesses países tem altos índices de reciclagem. E uma curiosidade importante que se observa, quanto mais usinas de incineração tem no país, mais esse país recicla. Tá? Pode pegar a planilha, os gráficos que mostram que há uma correlação direta entre tratamento de resíduos por incineração e reciclagem e compostagem. É direto a correlação.
Tá? Todos os países que investem muito em incineração têm resultados de reciclagem muito expressivos, tá? Em taxas acima de 50%. Tá? Então, é muito interessante isso daí. Essa sua pergunta é ótima, porque ela esclarece que nós só estamos na hora certa de tomar uma decisão. O que nós concluímos hoje? Não dá para continuar do jeito que está. Ponto. Ah, e detalhe, uma coisa que ele falou que é muito importante, né? Cada caso é um caso. Não tem solução que serve para todo mundo, entendeu? As usinas do Waste to Energy servem para locais onde tem bastante gente. As outros locais, tem lugares no Brasil que nem aterro não funciona. Por que não funciona? Porque economicamente ele não rola, ninguém vai pôr um aterro lá. Tá? Então você tem que achar uma solução para aquele município. Município no meio do sertão do Piauí, né? Que tem 2.000 habitantes lá. Não vai usina Waste to Energy, não vai aterro, não vai nada. Não tem nada a solução. O que o governo tem que fazer? Vai ter um tratamento gigantesco lá custoso demais, tá? Para aquele município de 2.000 habitantes. Mas essa é uma decisão que tem que ser tomada aqui em Brasília. Tá? Bolognese, é isso. Só para encerrar, porque já vão realmente expulsar a gente do palco, eu queria só complementar. Eu acho que é uma mudança cultural que tem que começar e tem que chegar no nível da pessoinha, daquela comunidade lá embaixo. A gente tem que, como população, e no Brasil isso é muito difícil, vai levar muito tempo, tem que começar. A gente primeiro tem que derrubar os mitos. Ah, essa usina é suja, ela polui. Ah, não sei o que. Tratar lixo de qualquer outra forma é caro. A gente tem que pensar o seguinte: eu tenho que tratar esse lixo. Quando a gente, como população, primeiro como comunidade, depois como população, entender isso, aí a gente vai buscar a solução que cabe àquela área. Porque você vai entender que, poxa, se eu não fizer algo a respeito, a sacolinha que misteriosamente desaparece da frente da sua casa quando você coloca e no outro dia ela não está mais lá, vai começar a se acumular. E a gente não quer chegar nesse ponto. Então isso precisa ser entendido. E quando a gente entender que essas coisas têm que passar por uma transformação cultural, isso leva tempo. Bolognese falou de 1950. A gente tem uma usina nos Estados Unidos, na Flórida, que começou a construção há 40 anos atrás. E conversando com os profissionais da usina, eles estavam me contando, as discussões foram as mesmas, iguais às nossas, só que há 45 anos atrás. E eles chegaram à conclusão que precisava fazer alguma coisa. Então aí você começa a disseminar as práticas, mostrar os benefícios, e acho que em algum momento, automaticamente as coisas passam a se transformar de acordo com a necessidade de cada comunidade. Porque não dá para não ter uma receita de bolo.